É lá por volta de 1100 e pouco, 1100 e pouca fumaça, que vai aparecer o cabalismo escrito na França. Isso aqui vai aparecer a cabala só entre os judeus, a cabala entre rabinos. Vai aparecer na região de Corbière e Narbonne. Então, os primeiros rabinos que escrevem sobre a cabala vão ser Abraham ben Isaac de Narbonne, e ele que vai ter Rabi Abraham, acho que é ben Isaac. Mas vai esse 1100 e pouca fumaça, mais ou menos 1130 ou mais ou menos 1180? Eu acho que é 1000, não sei, agora não lembro dos números. Não lembro, mas não lembro sim. Não me lembro, nem procurei agora. Mas eu acho que eu vou te vender alguma coisa. Não, isso aqui não é heresia medieval. Então. Abraão ben Isaac, é 1100 e pouco, e ele vai ter um genro, vai ter uma filha, vai casar com um rabino famoso, Rabi Ben Davi. Daí o nome dele é Rabi. Certo? Desse casamento que vai nascer o rabino mais famoso, Isaac o Cego. Isaac o Cego vai escrever livros de Cabala pouquíssimo conhecidos entre os judeus. Até então só se podia ensinar a Cabala da boca para a orelha. Não podia falar para dois. O Rabi Isaac o Cego, ele vai escrever a Cabala para rabinos. Então só alguns rabinos conheciam. Na Espanha, alguns rabinos vieram conhecer que havia isso. Como eles faziam? Cada um que sabia, escolhia um sozinho. Claro. Era uma sociedade secreta. Super secreta. Quando foi escrito em hebraico, os católicos nem sabiam isso. A igreja nunca soube isso. Quando eles escolhiam alguns rabinos, ensinavam, mas isso acabou espalhando entre os rabinos. Quando os rabinos corretos, quer dizer, ortodoxos, que não aceitavam a gnose, souberam, houve uma briga enorme entre os rabinos, condenando os rabinos cabalistas, o misticismo judaico. O que é interessante aqui é que a cabala vai nascer em Narbonne, a cabala escrita, em Narbonne, em Corbière. Corbière é pertinho, aqui está a França, aqui está a Espanha, aqui vem o país de Velho do Mundo, que é a Roma, que pode ser isso. Aqui está Narbonne, e aqui está Carcassonne. Aqui está Corbière. Então, a cabala quer dizer tradição. Quando nós chamamos os fariseus, vós, por causa da vossa tradição, mudasse os mandamentos da lei de Deus, ele usa a palavra cabalá. Vós, por causa da vossa cabalá, mudasse os mandamentos. Porque a cabala judaica muda os mandamentos. Sabe? Porque senão o Senhor diz no capítulo 5 de São Mateus, vós sois o sal da terra, luz do mundo, fala de todos os judeus. E previne eles, não julgueis que eu vim para mudar a lei, porque os fariseus eram cabalistas, então, e eles defendiam que o Messias ia mudar os 10 mandamentos, como vai dizer o mestre Eica e tudo mais. Então, nosso Senhor já combateu a cabala. Todo o movimento dos fariseus, doutores da lei, dos escribas, era um movimento cabalista. A cabala não existia escrita, era só oral naquele tempo, mas já existia. Ela entrou entre os judeus no ano 400, mais ou menos antes de Cristo. Claro? Os judeus que escreveram o Talmud entre o ano 130 a.C. até o ano 500 depois de Cristo, foram esses judeus que Cristo combateu. Os judeus talmudistas que defendiam a cabala. Em escritos de direita católica nos Estados Unidos, na Europa, são feitas citações de livros de cabala completamente falsos. Então cita-se o Talmud falsificando o Talmud. Isso é um absurdo. Então eles criticam muito no Talmud blasfêmias que havia contra a Virgem Maria e contra Cristo. Eu fui conferir algumas citações que não são verdadeiras. O mais grave de blasfêmias, que pode ser que tenha mesmo, é a doutrina cabalista, que é uma doutrina gnóstica, que Cristo combateu, que São Paulo combateu. Qualquer exegeta que estude bem São Paulo vai mostrar que São Paulo combateu a cabala. São João, o evangelho dele, o princípio era o verbo, etc., era contra a cabala. Porque a cabala dizia
que o primeiro verso do Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra, a Cabala diz que o sujeito dessa frase é no princípio. Em hebraico não são duas palavras, é uma palavra só. Bereshit. O Bereshit criou Deus, o céu e a terra. Então, o Bereshit criou Deus. Por isso, quando os judeus, os fariseus, perguntam para Cristo, qual é teu nome? Ele diz, Bereshit, princípio. E eles pegam pedras para matá-lo. Por isso, São João escreveu que é um absurdo o Bereshit ser sujeito. No princípio, era o verbo. O verbo é que era o princípio no qual Deus fez todas as coisas. Claro? Então, o primeiro versículo de São João, que repete o primeiro versículo do Gênesis, é uma explicação do primeiro versículo do Gênesis para combater os cabalistas judeus, fariseus, doutores da lei e escribas. Os padres não explicam nada para os católicos do que significa a luta de Cristo no Evangelho. Então, São Paulo continuamente fala disso. Ele fala contra as genealogias dos judeus, para se guardar das genealogias dos judeus, para se guardar das fábulas judaicas. São as emanações que os cabalistas inventavam na divindade. Por isso que ele fala, ciência infla. A ciência é a gnose incha. Dá pretensões absurdas. Agora, São Paulo continuamente combate a gnose. Pois não. A Cabala não seria, como o senhor falou, é uma tradição, né? É a tradição. É a tradição, mas não ela é elaborada por, vamos dizer assim, por poucas pessoas. Né? Inventada, elaborada. É uma mentira colossal. Por poucas pessoas, né? Iniciáticas. Isso. E vão dar uma interpretação. Tudo japonês, eles vão interpretar do jeito. Isaac, não sei o quê. Essa Davi, não sei mais. Essa interpretação, eles vão se basear no Antigo Testamento, né? Isso. De forma combinando os símbolos, não é isso? Símbolos, né? Que eles criam, né? Os símbolos. Não, dando uma interpretação. Dando uma interpretação simbólica e não, numerológica. Falsa. Falsa, exato. Gnóstico. Seria mais ou menos por aí, né? Para quem? Não, esses 2 anos. O entendimento seria mais ou menos por aí, né? Sim, mas o entendimento é o seguinte: o homem é Deus. O homem é Deus. O Criador do mundo é o Deus do mal. O Bereshit é a divindade. Sim. Ele fez 3 coisas ruins. O Deus que aparece com o nome de Yahvé. O inimigo de Yahvé, o inimigo do Criador do mundo, o inimigo de Yahvé, esse que é o bom, que aparece com o nome de Lúcifer. Tá vendo? Mas enfim, pois não. Pedir para o senhor, até 400 a.C., os judeus eles estavam já... Eles foram para Babel, né? Para Babilônia, e lá eles foram contaminados pelas doutrinas dos cães. Eles também tinham contatos com os egípcios, e eles aceitaram as doutrinas dos sacerdotes egípcios. Está no 8º capítulo de Ezequiel, que Deus faz entrar Ezequiel para debaixo do templo, certo? E embaixo do templo ele encontra os sacerdotes judeus que na superfície ensinavam a religião verdadeira, nos subterrâneos ensinavam uma doutrina oculta, uma doutrina secreta. E tem nas paredes pintados todos os ídolos do Egito. Então, quando se estuda os documentos gnósticos, os documentos mais antigos são documentos chineses, persas, caldeus, egípcios. Depois começam os documentos gnósticos judeus. Desde então, todas as gnoses eles têm termos hebraicos e estruturas de frases hebraicas nos livros gnósticos. Sempre. Quer dizer, desde que os judeus se apossaram da gnose, fizeram a Cabala, a gnose acabou tomando um colorido judaico único. Registraram a patente. Registraram a patente. Fizeram domínio, uma reserva de domínio. Então a gnose ficou judaica. O que foi espalhado na Idade Média era a gnose judaica. O que foi espalhado no Renascimento era a gnose judaica, a Cabala. O que tem no romantismo é a gnose judaica, é a Cabala. O que tem no comunismo, qual é o comunismo? Você está falando com quem? Acho com você. É a gnose judaica, porque na Alemanha tinha um grupo cabalista importante chamado franquista, que queria reproduzir um regime político indigno do homem.
esse governo comunista era essa seita comunista, cabalista da Alemanha, o franquismo era extremamente secreto. Eles fizeram a Revolução Turca em 1911. Você está falando tão baixinho. A criação do rock é ligada a eles. O rock provém de um rabino, Rabbi Shem Tov, polonês, que usava tambor e danças para alcançar o êxtase. Então rodava, cantava. Mas tem uma ligação histórica com o rock? Dizem que sim. Porque o Rabbi Shem Tov, não é o Rabbi Shem Tov de León, da Espanha. O Rabbi Shem Tov da Polônia, um Hassidim, Muito posterior. um Hassidim do século XIX. Ele fazia cerimônias místicas, primeiro sozinho na floresta, na Polônia, onde ele dançava, cantava, etc. Ele pregava alegria. Pela alegria alcançar o êxtase. E daí depois, esses rabinos, Hassidim, levaram isso para os judeus americanos. Sim. E em Nova York é que começou esse negócio dessa dança e desses cânticos modernos que vão dar no rock. Então, a Cabala começou aqui. Aqui é o centro do catarismo. Então, Gershon Scholem, que é um judeu especialista em cavalo, é o maior especialista em cavalo do século XX, pergunta o seguinte: será que foram os cátaros que influenciaram o Isaac e o Cego? Ou será que o Isaac Cego enxergava longe e influenciou os cátaros? E é óbvio que não foram os caipiras franceses do Languedoc. Ei, cadê o Jaime? Os caipiras dos Pirineus influenciando os judeus. Isso é um absurdo. Quer dizer, é claro que foram os judeus que influenciaram. Então, o cabalismo vai começar no século XII. E aí também que começa também o catarismo. Eu vou fazer rapidamente isso, porque nós não temos muito tempo. Tá? Então, a partir do século XII é que começa então uma estação herética organizada. Esta coisa organizada e pensada. Então, eu vou pondo aqui esses movimentos. O cabalismo era só oral, depois se tornou escrito no século XII. A igreja não sabia nada disso. No século XIII, no século XIV, na Espanha, haverá muitos rabinos que vão se converter ao catolicismo. Esses rabinos, eles tinham conhecimento de livros secretos, mas eles julgavam que era o Talmud. Então, alguns deles que se tornaram católicos depuseram na Inquisição e denunciaram esses livros. E a Inquisição exigia que entregasse o Talmud. Os rabinos entregaram o Talmud. O que eles não entregavam eram os livros mais importantes, os cabalistas. Então, não se sabia. Os autores católicos, mesmo rabinos convertidos ao catolicismo, não conheciam a Cabala. A Cabala vai se desenvolver no século XIII, na Espanha, onde é escrito o livro principal da Cabala, o Zohar. Sefer Zohar, o livro do resplendor. A Idade Média era tão luminosa que até o livro mais secreto daquele tempo chamava-se o livro do resplendor. Tem um outro livro, Bahia, esse livro do brilho. Quer dizer, era tão tenebrosa que até o que não prestava brilhava. Né? Bem, o Zohar se manteve também totalmente secreto dos cristãos. O cabalismo só vai influenciar os cristãos, o cabalismo cristão, no século XV, quando alguns judeus vão à Itália e ensinam Pico de Mirandola. Pico de Mirandola era da escola da Academia Platônica de Florença e foi renascentista e humanista. Era um fulano extremamente inteligente. Se é ele que ele lia um livro uma só vez e podia repetir o livro inteirinho de cor, não só na ordem normal, mas também dizendo as palavras de trás para diante e até isso. Lendo só, era uma memória incrível, herege, né? Ele dizia que pela Cabala se podia pregar a Santíssima Trindade. O cabalismo cristão, o Pico de Mirandola, penetrou muito e enganou muita gente, até mesmo alguns santos. Na Cabala você distingue três coisas. Primeiro, o método dos cabalistas. Segundo, tem que seguir a doutrina. Terceiro, a Cabala prática. A Cabala prática é feitiçaria, simplesmente feitiçaria. Fazer estátuas, falar
fazer bonecos de barro ficarem vivos, evidentemente tudo falso. Mas isso aqui, então, é pura magia negra. Feitiçaria, macumba. Os métodos cabalistas são completamente loucos. Completamente loucos. Então, o primeiro método, então, são três métodos. Primeiro, a gematria. A gematria consiste no seguinte. Por exemplo, pega a primeira frase da Sagrada Escritura. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Então, as letras hebraicas têm valor numérico, que nem as letras latinas. No latim, 1 é I, não é isso? O L é 50, 500 é D, M é 1000, C é 100, claro. Assim como as letras latinas têm símbolos numéricos nelas, assim também as letras hebraicas têm símbolos. Então, pegando as letras hebraicas, a primeira frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, somam-se todas as letras. Dá total 325. 3 mais 2, 5. Mais 5, 10. Você dá uma fora 1. Faz a sominha, dá um total. Vamos supor 3.405. 3.451. Muito bem. Esse número está posto em letras hebraicas. E eu leio aqui uma palavra. Vamos supor, em hebraico, mentira. Quer dizer, o primeiro verso da Escritura significa mentira. Uma loucura. Bem, outro método é o notárico. O notárico manda pegar a primeira letra de uma palavra, Bereshit, pegar a primeira letra da segunda palavra, para, a primeira letra da terceira, junta e fala uma outra palavra. Esse é o sentido secreto da frase. Bem, se não dá certo, tem outro método, que é o temuná. Temuná é o seguinte: pega a primeira palavra, todo no ar, pega a última, substitui pela última letra do alfabeto. O B pela penúltima, o C pela antepenúltima. Troca tudo, tá certo? Se não dá certo, você pode mudar de novo os versos misturando. Até que dá certo, dá o que você quiser. Quer dizer, isso aqui é uma palhaçada. São Lourenço de Brinde, por cima do doutor isso. Não tem nem sentido. São Lourenço de Brinde tem que explicar o primeiro capítulo do Gênesis. Ele não tinha má intenção. Ele faz umas sombras, subtrações, etc. Ele dá uma coisa politista toda. O grave, essa aqui é uma besteira, né? O grave é a doutrina. A doutrina é a gnose. A doutrina é a gnose. Claro? Tudo bem? Então, a Cabala, o que é importante é isso, a doutrina. E a doutrina vai ser a doutrina dos cátaros. O catarismo, ele vai dominar a Europa. Eu vou pagar essas bobagens aqui que me interessam, né? Vocês não se incomodem muito com essas coisas de cálculo, viu? Isso é só para enganar a trouxa. Na Alemanha, o cabalismo cristão, na Alemanha, ele vai ser difundido por Reuchlin. Ele vai influenciar Lutero. As interpretações da Bíblia luterana, elas têm algum fundamento na Cabala. A doutrina de Lutero, agora foram descobertos os cadernos dele, em que ele diz que Cristo é Deus e é o diabo. Cristo é Deus e é o diabo. Quer dizer, é uma igualdade dos contrários em Cristo. Uma igualdade dialética. É de nós. Porque para a Cabala, os contrários são iguais. Bem, isso aqui vai influenciar, então, os renascentistas e os reformistas.